Caramba, que especial do Muddy Waters, cara. Como eu tô feliz. Tenho que ser muito sincero com vocês, meus camaradas, meus amigos de blues e rock, de boa música. Quando eu faço esses especiais, eu fico com, não vou dizer medo, mas eu tenho muito receio, porque eu sempre, pô, será que vai dar certo? Será que os convidados vão se sentir à vontade e tal? E que especial altíssimo nível. No primeiro bloco tivemos Marcos Kenyatta, falou da técnicas de guitarra, trocamos aqui um bando de ideias muito boas. No segundo bloco veio o Silver Guy, que revelação do blues, cara, que moleque gente boa, que moleque carismático, o Silver Guy, um abraço. E agora estamos aqui com Conan Alves, que aula ele deu, porra, que aula ele deu. Deixa eu... Voltamos. Voltamos. Opa, então, deixa eu lembrar agora o que eu estava Você falando. está falando do Pedro Friedrich das vogais e quando ele É, falava com um americano. aí quando ele comentou comigo na gringada, acho que ele tocou uma vez num consulado desses de língua inglesa, não sei se é da Inglaterra, não lembro qual, e ele acabou de cantar, veio todo mundo falar inglês com ele. Obrigado. Veio todo mundo, só pedir uma água aqui. Veio todo mundo falar inglês com ele. Ele, no, I don't speak English. O próprio Cristiano tem um sotaque, uma pronúncia em inglês espetacular. Então, É. assim, é importante notar isso. Isso você vê variando em alguns cantores do Texas ou do Delta, isso também varia. Então, é interessante você ter esse acesso a perceber foneticamente aquilo, se você quer executar aquele canto de uma forma mais próxima. As vogais em inglês são diferentes das de português, é um fato. Então, você não vai falar good, você vai falar good, e daí por diante. E se der mole, se ouvir o cara lá no Mississippi, ele ainda fala um pouquinho diferente. Isso é importante. Imagina, se, vamos botar exemplo no Brasil, a MPB carioca não é, ou a paulista não é cantada da mesma forma que a baiana ou a pernambucana, ou a gaúcha. Então daí já diz tudo. Então é importante as vogais modificam o som da gente física e acusticamente. E aí, como eu falei antes, o Murray Walters sacou isso. A Etta James, ela mudava. A Etta James chegou a ter estudo até de canto, no caso do canto clássico. Só que, claro, ela trouxe para a maneira dela de cantar. E ela mudava essas vogais, que é uma característica muito forte do canto clássico, mudar as vogais. Então, assim, você tem que pensar, tem que, né, criar essa trilha, mas para fazer blues, tem que ouvir blues, tem que conhecer o blues, tem que entender o porquê se canta blues, por que eles cantavam daquele jeito. As gerações seguintes carregam um pouco da. Tanto que a gente vê que, no momento, carregam essa pauta de uma manifestação cultural do negro. O blues tem essa representatividade. Mas também, pondo uma coisa que é costume, no senso comum, o pessoal falar, de que é genética. Não, perdão. Hoje acordei só para me zoar, porque eu tinha duas lives, acordei todo mal. Ah, não é genética. É uma questão cultural. Aquele gurizinho que nasce naquela igreja cantando gospel, naquela igreja de negros, cresce com aquilo, ouvindo aquilo desde sempre. Tanto que a gente tem vários cantores caucasianos que cantam tal e qual, o Joss Stone, a gente tem uma lista grande. É uma questão cultural, uma construção que você faz dentro da sua história. Assim como a gente tem cantores brasileiros que cantam blues espetacularmente bem. Não são americanos, necessariamente. Então, é o absorver essa cultura. E até nos Estados Unidos, você diz que apenas é voz de negro, voz de branco já é considerado racismo. Tá? Então, assim, não entre nisso. Isso tem uma herança lá atrás sobre a pseudociência e eugenia, né, em que eles defendiam que o branco era superior geneticamente ao negro. É isso que vai bater lá no nazismo, lá na frente. Então, não pode de forma alguma entrar nessa. Existe uma cultura, eles construíram essa cultura. Começou na África, veio com o êxodo, com a escravidão, com o racismo, e eles foram criando para achar seus espaços.
Ao mesmo tempo, por exemplo, que a Bessie Smith estava explodindo nos anos 20 lá, nas Race Records, aquelas gravadoras para negros, é quando, por exemplo, os Estados Unidos está passando um momento de liberdade maior. Talvez por isso ela tenha conseguido mais espaço. Mas, ao mesmo tempo, é quando é criada a Ku Klux Klan, que é um dos movimentos racistas mais terríveis que a gente tem no mundo. Então, assim, é legal entender essa história. Não precisa ler, sei lá, o que eu leio para pesquisa, não é isso. Mas entender o cerne da história, trazer para ti. Aí é aquela história que o Murray Walters falava, que o B.B. King, todos eles falavam. Você pode cantar o blues, branco, negro, mas você tem que compreender o que é o blues. Tem que perceber o que é isso. Tem em sua base uma luta muito grande contra o racismo, contra essa opressão, tem. Não tem como desassociar. Tanto que o rap, essas coisas que se seguem, são representantes disso. O exemplo também que não é genético. O Elvis, quando ouviam no rádio, achava que ele era negro. Né? Depois que viram que não. Então, assim, pensem nisso quando for ouvir o blues. Vai fazer aula de canto? Vai, comigo, com quem for. Para desenvolver tua técnica, para criar resistência. É muito importante o cantor ter resistência, ainda mais quando ele está cantando um estilo tão tenso. É importante o cantor ter um condicionamento legal, perceber como é que ele faz as distorções, treinar essas distorções para ele fazer de uma forma saudável. É importante ele saber as possibilidades que ele tem acústicas de trato vocal, comportamento da laringe, isso tudo. Tem um lance que o bluseiro odeia quando eu falo, que é a coisa do senso comum da bebida e do cigarro. Pode sim, a médio ou longo prazo, meu camarada, pode detonar, não tem jeito, não é questão de moralismo. Por exemplo, aquela coisa da bebida aquece e o cigarro dá distorção, há um equívoco. Na verdade, assim, por exemplo, não vamos nos comparar aos negros, gente, que o álcool faz parte da história do blues devido a um determinado contexto. Né? Álcool, a violência, isso tudo estava interligado por um contexto social. Então, assim, a bebida, aquele efeitinho que o cara bebe, que acha que é o quente, normalmente, se você vai tocar na noite, o cara, não, tem aqui um conhaque, toma uma vodka para aquecer a voz. Na verdade, ele anestesia. Ela anestesia essa região todinha aqui, laringe e a região do trato. Aí o cara diz, minha voz está bem melhor, e senta a mão. Quando chega no dia seguinte, em geral, ele está sem voz. Você fala, cara, pô, não, ontem foi legal, foi maneiro, foi bem legal. E aí, quem é músico, vive disso, meu velho. É uma noite, é outra noite, não dá para segurar. Pô, mas eu canto no dia seguinte, eu tô bom. Tem quantos anos? Tenho 22. O organismo reage de uma maneira. A médio e longo prazo ele já não tem a mesma reação. O cigarro, o que acontece? Ao invés, às vezes, do cara só fazer um drive, né, mais interessante, ter uma abertura de drive, ele acaba ficando vibrando o muco ali. Porque o cigarro, pela temperatura dele, ele acaba com células que a gente tem específicas ali no trato vocal, que são as células ciliadas, que carreiam o muco. A gente precisa ter o muco para limpar as vias aéreas. Mas elas carreiam. Por conta do cigarro, essas células são detonadas. Por isso que, em geral, tem pigarro, o fumante. Por conta disso. E, às vezes, esse pigarro pode, sim, te atrapalhar. Se tu quiser fazer uma onda mais limpa em algum momento e tal. E tem os caras que têm algumas distorções que a gente chama de tipo Bruce Springsteen. Ele tem aquela distorção na voz dele, ele tem aquela rouquidão, vamos chamar assim. Determinadas patologias que são congênitas. Ele, no máximo, ele deve trabalhar aquilo como uma manutenção. Tanto que ele está com 60 e poucos anos, continua cantando maravilhosamente bem as mesmas distorções. Mas aquilo dali, o cara já nasce, como era o Joe Cocker, tá? Ele já nasce com aquilo, ele só vai criando a manutenção com o tempo, então ele tem como característica aquela voz rouca. Até se alguém chegar, se for um cisto ou qualquer outra coisa, se ele for operar aquilo, ele mata a característica vocal dele. Acabou a carreira dele. Mas aí, imagino eu, né, a gente normalmente não tem isso na internet, mas ele, tirando o Steven Tyler do Aerosmith, que ele é cobaia em tudo que é experimento de voz, você já sabe mais. Normalmente, ele faz um acompanhamento para que isso não se deteriore. O Tom Waits, por exemplo, para quem conhece, foi deteriorando com o tempo, foi ficando pior. Bruce Springsteen não, o Joe Cocker, até onde eu lembro, não. Então eu penso que eles cuidam. O Rod Stewart é outro. Aí já é outra história.
O cara é congênito aquilo, ele tem, ou algum momento ali no. Não é adquirido pelo mau canto, tá? É algo congênito. Então aí já é outra história. Mas a gente tem como hoje em dia treinar distorções. A gente tem como treinar distorções extremas que nem se usa no blues. Então, o que dirás do blues? Aí é muito mais essa consciência para o cantor. Tá? Isso são coisas que se apresentam hoje que não se apresentavam um tempo atrás. Eu, quando comecei a cantar blues, era a mesma mitologia. Toma um trago e dá mas não, toma um gole e dá um trago. Era mesmo. Isso aqui que deixa a minha voz. Depois, quando tu pensa em, na verdade, eu estava fazendo vibrar, era muco. Eu não estava fazendo distorção com a prega vocal, ou a prega vocal falsa junto, como a gente chama nas supraglóticas. Não, eu estava fazendo muco vibrar, era a meleca vibrando. No fundo, no fundo. Entendeu? Então, assim, quando você toma consciência, você até abre mais o teu leque, o que é interessante. O cigarro, por exemplo, deixa a voz mais grave, porque ele dá aquela inchadinha na prega vocal, né? Tanto que, normalmente, quem para de fumar percebe que tem um ganho de agudo. Então, você, claro, conhecendo sua voz, sabendo seus limites, a consciência mudou. Antigamente. O Fred Mercury fumava, tinha um monte de cantor que fumava. Hoje em dia já se tem uma consciência, outro contexto. Até quando eu falo com meus alunos mais novos, eu fico, você fumava? Fumava, era outro contexto. O aprendizado que a gente tinha era diferente. Hoje em dia tem-se uma consciência maior. O cigarro dá uma patologia específica, que é o edema de Hayek, que é um inchaço na prega vocal, e aí o cara pode não ter voz mais para fazer os shows, vai ter que fazer uma fonoterapia, e daí por diante. Então, assim, ao mesmo tempo tem um estudo. Como eu falei antes, está lá o Buddy Guy fazendo distorções, cantando agudo, cantando na pressão com 80 e poucos anos. Então, tem um pouco da fisiologia, tem um pouco para onde você caminha a tua voz e tem o como você cuida da sua voz. Tá? É interessante, o medo é sempre de ficar careta. As pessoas têm medo, não, mas aí eu vou perder toda a essência do blues. A essência do blues vai além disso, vai muito além. Então não, você não vai perder a essência do blues. Vai bem além disso. Então eu acho que tem como o cantor se ver cantando algo que tem uma expressão muito mais forte, de uma forma que ele consiga se cuidar. Até porque, convenhamos, né? O ganha-pão de uma galera, assim, muita gente. Sacou? O que mais? Diga-me, pode falar, Hugo. O que mais você quer que Porra, que fantástico. que eu saiba aqui? Fantástico, Conan. Fantástico, fantástico, fantástico. Caramba. Obrigado. Eu não sei Caramba, se tem cara. perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Subir aqui. O F Dante 37 tá falando, eu gosto do Laser Lloyd. Você conhece a história dele? Não, ainda não conheço. É que nem eu estava falando antes com o Hugo. Não tem como abarcar todos os cantores e cantoras de blues. É muita gente. Muita gente até que nem chegou até a gente ainda. Né? Tem aqueles subs, assim, que nem na época do Robert Johnson. Antes do Robert Johnson, já tinha uma meia dúzia que disse que tinha tido pacto com o capeta. Só que o Robert Johnson que fez a media training maneira lá e funcionou, entendeu? Media training. Mas já tinha um monte. Já tinha um monte. Eu fui na encruzilhada e fiz pacto. Amigo, o Robert Johnson juntou aquela história que não tocava nada, passou a tocar. De alguma forma dele mandou bem. Era um baita compositor. Então não conheço de todos. Mas se tu quiser, tu me manda, você me puxa aí depois, né, me segue, me manda o nome que eu faço o maior prazer. Quanto mais eu souber pesquisar. O primeiro bluesman que fez essa historinha de encruzilhada, diabo e vendia não sei o que, foi o Tommy Johnson. Eu lembrava que era um Johnson também. É o Tommy Johnson. Acho que o capeta só fazia pacto com quem tinha o sobrenome Johnson. Não é não? Porque eu acho até que tem um outro Johnson, se eu não me engano. Depois você confere só, se eu não me engano. Tem... por exemplo, você não precisa fazer um pacto com o demônio hoje para cantar blues. É um exemplo daí, entendeu? Não precisa. Aliás, tinha uma relação céu e inferno interessantíssima dos bluseiros, que era o fato de que eles tocavam nas jukes de noite. Sim. Isso também deveria contribuir para ter uma voz mais áspera ainda.
Eles tocavam nas jukes, que eram os prostíbulos, né? No sábado à noite. Pode ser o Blind Willie Johnson, não tenho certeza. Esse Não, o Blind não. Willie Johnson Não. é Ele Piedmont, era né? pastor. Não, e ele era Ah, pastor. então. Não é. E eu acho que ele era Piedmont, se eu não me engano. Não sei. Então, o cara tocava de noite nas jukes, que era a casa de prostituição, jogos, etc e tal. E na manhã de domingo iam tocar na igreja. Às vezes ia até virado já. Deveria ser um cheiro de bebida na igreja, por favor. Aí, e às vezes a igreja pagava pro cara tocar, bicho. E tem uma coisa muito interessante, por exemplo, esse jeito, o declamatório também, por exemplo, do Muddy Waters, voltando ao nosso astro principal, se você pega alguns discursos de pregadores negros americanos, eles têm essa visceralidade no discurso. Tem um que É. tem na internet que é procurem aí, The Black Diamond Train, que na época os irmãos Lomax, né, gravaram muita coisa no mundo inteiro, início do século XX, principalmente nos Estados Unidos, que o cara fazendo o sermão do The Black Diamond Train era o trem negro de diamante que ia para o inferno, levava a galera para o inferno. Então, assim, ele fica And the devil was the conductor. Cara, a voz é completamente áspera. E ele vai num crescendo esse sermão fantástico. Interessantíssimo. Então, quando o Buddy Walter fala Gypsy woman told my mother, ele tem isso. Ele tá com isso carregado nele. Entendeu? Então é interessante também essa junção céu e inferno no blues. Eu acho sensacional dentro da mitologia. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Fiz uma entrevista uma vez com um etnomusicólogo de blues. O cara andou com quase todos aqueles bluesmen rurais e tal. E eu perguntei para ele, não, mas essa coisa do profano, que dá uma de acadêmicozinho inteligente, né? Ele virou assim para mim, sou idiota. Isso aí foi coisa do Alan Lomax para vender disco. Não duvido não, cara. Por isso que eu falo, Media Train. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Não, tu imagina, cara, se tu vende uma história dessa, o cara não tocava nada, depois, um ano depois que ele passou na encruzilhada lá, ele passou a tocar muito. É isso, vive desse mito. Só que, claro, o Robert Johnson tinha um a mais que nego até hoje faz versão do cara, não é à toa. Né? Não é só isso, mas faz parte, isso dá uma energia na história. A história, por exemplo, do William Christopher Handy, né, considerado tipo o W.C. Handy, o pai do blues, ele conta que ele ouviu blues pela primeira vez passando uma estação de trem e o cara estava tocando a guitarrinha com canivete. Sim. Provavelmente era um canivete. Mas digamos que fosse um vidro, sei lá, um vidro de perfume. Ele não ia dizer. Canivete tem mais peso na história. Claro. Sacou? Mas sem dúvida. tem essa cultura do canivete, mas eu tô querendo dizer, sempre aproveitavam bem disso. Sempre aproveitavam. E faz parte dessa coisa de se proteger, de se sentir forte diante de uma sociedade que quer a tua destruição. Era assim que o negro também tinha que se posicionar sempre. Sempre em estado de proteção. Após a abolição da escravidão nos Estados Unidos, entram as leis de Jim Crow, Sim. que era qualquer movimento do negro, ele era preso. Entendeu? Tanto que as work songs saem do campo e vão para as prisões. Quer dizer, o cara cantava quebrando pedra com picareta pesadíssima. O cara não cantava, né, meu banquinho em violão. Era outra história. A Érica estava na live do Ariel. Obrigado, Érica. Agora pulei para cá, falando de blues também. Então, assim, o Ariel também, Ariel Coelho, especialista total assim, em distorções, um grande professor de canto aqui no Brasil. Então, assim, a gente tem toda essa ligação. Por isso que eu falei, são muitas histórias em torno disso. Eu achei um barato quando eu percebi essa história do blues de Piedmont. E aí eu comecei a ouvir os cantores e eu percebi realmente eles distorcem menos. E aí percebi que tinha uma diferença entre um lugar e o outro. Realmente há. Então, é o que eu falei. Para quem trabalha técnica vocal, não é só uma laringe. Para quem gosta do blues, essa história reflete na laringe. É exatamente isso, uma ligada à outra. Obrigado. Perfeito. Perfeito, Conan. Caraca, que... Nossa, foi sensacional, cara. Que palestra. Eu que agradeço. Se deixar, eu fico 15 horas falando isso. O Cristiano aí. É o fuso horário, ó. O fuso horário, ó. Pra quem não conhece também, Cristiano é irmãozão, velho. Irmãozão isso daí. O Cristiano é irmão de todo mundo. Não, a gente já, cara, mais de 30 anos, bicho, a gente se conhece.
O Cristiano não cantava na época, ele só tocava. Eu falei, é um monstrão, velho. Tem uma pergunta aqui do Michael Vinícius Freitas. Vocês podem indicar leituras sobre a história do blues? Cara, tem várias. Mas os melhores livros são em inglês. Não adianta correr. Em português, tem um aqui que eu tenho, mas ele é usado. Eu, na época, novo, eu comprei esse livro. Eu até trouxe os livros aqui, eu até pensei, caso você fosse perguntar, que um dos grandes escritores é o Paul Oliver. Imagino que o Hugo conheça. Tem esse livro aqui, Gospel, Blues e Jazz, do Paul Oliver. Deixa eu anotar. E aí eu emprestei esse livro na época para um amigo meu, nunca mais o vi. Daí eu comprei de novo lá no estante virtual, achei usado. Isso aqui é leitura obrigatória. Tem um amigo meu, um professor de canto lá de Sample, o Michael Alex, que está fazendo mestrado sobre gospel. Falei, velho, você tem que ler isso aqui. Que aí o gospel entra na mesma história. Você tem que juntar a história com a voz. Aí, como o próprio Hugo falou, em inglês. Esses daqui, ainda nem comecei a ler, porque é tanta coisa para ler. Esse aqui, The Promised Land. Eu tenho esse. Né, que a grande migração. Esse é mais de migração, né, na verdade. Não, mas Sim, é aquilo que eu te falei. Para mim, tá tudo sempre ligado. Não, claro. Mas o pessoal vai... Sim. O pessoal vai, só para falar. Vai para Chicago em busca de uma vida melhor. Exatamente, não, é só para a pessoa não comprar achando que vai ser um livro de música. Claro que ele vai falar de música no pano de fundo, mas o tema principal é a Great Migration entre os anos 20 e 40. Isso é muito bom também. Tem esse daqui, da Angela Davis, que é uma escritora representante social sobre a causa feminina. Ela fala sobre as cantoras negras. Tá? Esse aqui eu já dei algumas lidas, é bem interessante. Ela fala principalmente da Gertrude, Ma Rainey, Bessie Smith e a da Billie Holiday. Então é bem legal. Nanda Moura vai gostar desse. Canções. Não, e ela a Caru, acho que você conhece Caru. Caru é aqui de Friburgo. Sim. Caru foi aluna minha uma época. A Caru falou, que isso, eu tenho que comprar esse livro, tem que comprar. Ela passa o repertório, a discografia delas, junta uma coisa com a outra. Tá? Então, esse aqui, o nome... Blues, Legacies and Black Feminism. A Angela Davis é uma escritora conhecida que escreve muito sobre feminismo e tal. Então aqui é muito importante o papel das mulheres no blues, é gigantescamente importante. E tem uma coleção do So You Want to Sing the, que é aí So You Want to Sing the Rock, the Gospel, e aí tem o Blues. É um livro que normalmente eu tenho em fotos minhas. So You Want to Sing the Blues. Até muita coisa que eu falei aqui do Muddy Waters tem nesse livro ele indicando. Tá? Isso aqui é uma coleção, aí no caso tem a do Blues. Então, a Encruzilhada Blues é uma excelente página. O cara faz um trabalho assim, eu esqueci seu nome, peço perdão, Encruzilhada, mas o cara faz um trabalho assim, enciclopédico, muito bom. Sigam também a Enciclopédia Blues. Ele está falando 2 livros excelentes em inglês. Blues People, do Amiri Baraka, esse eu não li, e o Deep Blues do Robert Palmer. O do Robert Palmer eu já li, já reli, é maravilhoso. Esse está na minha lista. O que acontece é o seguinte, é muita coisa, porque além dos livros de blues que eu leio, tem os de voz em que eu junto. Então, por exemplo, eu sempre cito a doutora Glaucia Laís Salomão, que é uma das grandes pesquisadoras de voz no Brasil, traduziu o livro, que é a Bíblia, para nós que trabalhamos com a ciência da voz, que é o nome do livro do Johann Sandberg, Ciência da Voz. Ela, por exemplo, ela não fala de blues, mas ela fala de modos de fonação. A minha pesquisa, ela junta isso, a parte fisiológica, biomecânica, com a história e o lado psicossocial do blues. Ela junta esses dois. Não, quer dizer, ela não junta, ela fala dos sentimentos, tristeza e raiva, onde os dois se encaixam no blues. E aí eu encaixo na pesquisa. E o Sandberg, no livro dele, Ciência da Voz, por exemplo, tem um gráfico de tensões fonatórias e estilos musicais. Quem está na ponta da tensão é quem? Nosso querido blues. É onde tem, como eu já falei antes, maior tensão. Então, assim, eu tenho que ler dos dois lados. É muito livro, tem um monte na fila aqui. Sim, eu só fazendo uma correção aqui, uma Encruzilhada Blues falou, sou o André. Desculpa, André, você já tinha conversado, eu esqueci seu nome. Mas falando em livro também, Conan, tem um livro aqui que eu tenho aqui em casa que eu comecei a ler
que é o The Devil's Music. Eu esqueci o nome do autor, tem uma capa preta e azul, tá lá dentro, senão vou ter que sair daqui. Eu comecei a ler ele tem uma pegada, digamos, mais social, né? A coisa da exclusão social e tal. É bacana também, claro que é. E tem um livro que eu não li, porque só tem na Amazon gringa, e é caro pra cacete pra mandar pra essa selva aqui que a gente mora, chamado The Mojo Triangle. Um amigo meu comprou o livro, e-book, eu não consigo ler online, infelizmente, só no papel, sou old school. E o argumento do autor é interessantíssimo, porque ele fala que os negros não tiveram essa influência na formação daquela música, The Mojo Triangle. Ele fala Nashville, Memphis, Nova Orleans. Toda a música nesse triângulo aqui, né? E ele fala que essa técnica vocal, todo esse desenvolvimento vocal e musical, né, que veio com o blues, o jazz, o baraban, não teve influência da Europa, da música europeia. Porque eles falaram que os negros ali, quando chegaram no Mississippi, eles tiveram o primeiro contato com uma tribo indígena, que agora eu esqueci o nome, porque eu só li a introdução muito rápido, que veio, na verdade, da Sibéria ao longo de 15 mil anos, chegando até aquela região do Mississippi. No blues de Piedmont, aliás, tem até aquele documentário City Blues, que falam de cidades. Quando eles chegam a Piedmont, tem uma cantora lá de blues, que ela também é descendente de nativo americano, em que ela fala da influência das canções nativas, né? Eu também não vou lembrar exatamente a etnia que ela cita, que estava na região de Piedmont, que influencia pra caramba o blues de Piedmont. Ela chega a bater influência no Jimi Hendrix. Ela, no especial, ela canta uma canção nativa e canta Little Wing. Impressionante a semelhança. Que o Jimi Hendrix também seria descendente, né, se não me engano, dos nativos norte-americanos. Então, assim, ela consegue também juntar. Então, eu também já vi, tem muita coisa ainda aqui. Porque, assim, contar a história dos negros é contar a história do perdedor. A história, normalmente, o pessoal diz, é dos vencedores. Hoje em dia, como a gente tem uma abertura maior no estudo, né, nesse estudo da história, você começa a pegar mais coisas que a gente não sabia. Sabe aquela história de que índio no Brasil não trabalhava, que era preguiçoso, hoje tu vê que não era isso? É meio que por aí. Então, assim, ainda deve ter muito material por aí que eu ainda nem achei. Eu esqueci de falar, tem os livros também, você falou nos e-books. O que acontece? Eu também compro esses importados todinhos, sem querer fazer propaganda, eu acabei comprando na Amazon. Só que agora o dólar está disparado, então está difícil. Claro. Agora eu digo desde, né, final do ano passado, início do ano, está disparado, está difícil comprar, então nem... E também eu tenho que ler ainda o que está aqui. Mas às vezes vale a pena baixar em e-book. Cara, imprime e lê, porque às vezes vale. Tem um cara que é bom falar, que é um etnomusicólogo chamado Kubik, que é um austríaco. O Kubik também serviu muito de referência no meu trabalho. Cara, ele traça toda a influência que vem da África detalhadamente. Nem caberia aqui eu falar tudo que ele puxa. Ele puxa desde a influência, por exemplo, para a voz daquele instrumento que eles tinham, que era o diddley bow, tem bow leader, era o diddley bow, que era um instrumento monocorde, uma corda só. Exatamente aquela... Esses bendezinhos que ele dava vão influenciar na Blue Note. Ele também que fala da tese dos muçulmanos, é um dos que fala. Ele estudou, não é só aquele antropólogo, etnomusicólogo que estudou lá, sentado no escritório na Áustria, não. Ele foi para as várias regiões da África. Ele tem livros sobre a música brasileira e sobre a herança da música africana para a música brasileira. Então, uma referência. Kubik, K-U-B-I-K. K-U-B-I-K. Então, busca aí. Eu tenho um livro dele, se não me engano, é Africa and Blues. Deixa eu ver aqui se eu acho. Esse foi pelo Kindle. Então, assim, tem muita coisa. Depois eu quero fazer uma lista de biografias ainda. Tem um livro que é muito bom. Quem me recomendou foi um pianista, o Luciano Leange, lá de Porto Alegre. Ele gosta muito da onda do piano, do swing de Nova Orleans, né? E ele falando que comprou um livro, que eu acho que é do ano 1000... Se não é 1900, é 1890, de um alemão que foi lá para aquela região de Nova Orleans e começou a fazer anotações sobre a música de lá. Porra! Caralho, deve ser um livro fantástico, né?
Agora, o inglês Ah, imagina. das antigas ali, aí já passou da minha capacidade. No livro do Paul Oliver, ele cita alguns estudiosos que tiveram, na época, né, em loco. Então, assim, e no do Kubrick também, se não me engano, ele cita. Alguns diziam assim, alguns músicos europeus iam lá, sentavam a mão na partitura para escrever tudo que eles cantavam. E o cara dizia, bicho, eu posso até escrever todas as notinhas, mas eu não vou conseguir passar um décimo do que eles passam. Entendeu? O cara falava, não tem como, é impossível. Então, assim, é algo que vai desafiar até mesmo o pesquisador europeu. Porque, por exemplo, se você pega tratados de voz europeus do século XIX mesmo, anteriores e ainda do século XIX, o que eles diziam? Para se ter uma bela voz, uma grande voz, o cantor não deve cantar com som metálico, com som distorcido, com som estridente, que dirá às vezes nasal. Cara, essa é a descrição que o nego fazia dos negros cantando. O pessoal fazia essa descrição dos negros cantando. Então, assim, você tem um establishment europeu que demorou também a aceitar essa forma dos negros cantarem. E ainda juntando aquele lance que a gente falou da eugenia, de se achar que o branco era mais evoluído, que os outros eram bárbaros, você começa a ver que foi difícil até para esse homem branco perceber o que era aquilo. Achava que era apenas uma coisa selvagem. As Sim, danças eram hipnóticas, semelhantes a sim. danças que a gente tem de religiões afros aqui no Brasil. Algumas características, por exemplo, quando a gente falou, né, do Pacto do Demônio, quando o cara faz que a gente chama de humming, ou boca que usa na escola italiana, é só tu lembrar de alguns rituais africanos aqui no Brasil, em que o cara tem aquela isso assim. Tem uma semelhança, mesmo vendo de regiões diferentes. Por quê? Porque a intenção é passar o mesmo sentimento. Era a mesma intenção. Então, assim, foi também um desafio para o branco europeu observar esse negro cantando. Tá? O Theodor, da escola de Frankfurt, né? O Walter Benjamin. Ah, O meu, sumiu. Adorno. O Adorno. Ele, quando ele foge do nazismo alemão, vai para a América, ele acha o jazz uma música altamente comercial e, e primitiva. Ele, sabe, ele desprezava o jazz. Ele tinha uma formação erudita. E hoje em dia o jazz é quase uma referência para quem é elite. Fica Sim. meio. É, Essas coisas vão é, mudando. é. Então, Virou uma assim, foi música difícil para ele intelectualizada, também. né? É. Ó, tem do Gerhard Kubik, Gerhard Kubik, austríaco. African Music. Tenho aqui o Barrel House Blues, do Paul Oliver. Esse eu ainda não li, que está aqui. É pelo que eu te falei, porque às vezes esse singing em e-book você já acha mais barato, fica mais tranquilo comprar e vem na hora. E tem outros biografias Chicago Blues. Esse é mais daquelas Tem um, coleções pequenas também que eu vou ler. tem um livro em português, O'Connor, que assim, hoje já está muito ultrapassado, evidentemente, mas que teve muito valor na época que saiu e eu usei também como pré-pesquisa, que é o do Roberto Mugiati, o Blues da Lama Fama. Eu acho que eu já vi. Eu não cheguei a ler não, mas eu já vi. Claro que Não você li hoje, com não. essas todas as informações que você tem, o acesso em inglês hoje em dia de internet, muito, já está muito mais à frente, mas aquilo ali é um Não, bom é. basicão, porque vamos lembrar que nos anos 90 não tinha internet, então as informações que o Mugiati, que é um Não, ótimo jornalista musical, ótimo, as informações que ele ele trouxe era ali um na herói. década de... Porra, total, ele era um desbravador praticamente. Hoje em dia é fácil a gente achar. Hoje em dia é Sim, mole, sim, entendeu? Hoje em exatamente. dia é bem fácil de achar. Antigamente, não, a gente sabe, né? Quem já está entre os 30 e pouco, 40, 50, sabe que não, tu não achava, assim. Tu tinha uma Sim, enciclopédia e tu não ia ter o blues numa enciclopédia, por exemplo. Era um mundo muito mais exatamente. distante. Hoje a gente tem um belo cenário de blues no Brasil inteiro. Sim. Ótimos cantores, cantores fantásticos. Cada vez eu descubro cada um melhor do que o outro. Eu fico, saca, impressionado, assim. Na época eu lembro que a gente fazia no Rio, cara. Era uma coisa. Ainda é, o blues ele não vai ser a música pop. Eu até brinco, eu não fiz essa pesquisa para ganhar dinheiro, não é? Ele é uma coisa muito mais de nicho. Só que hoje em Sim. dia esse nicho ampliou por conta da internet, né? E sempre vai ter seus pontos altos e baixos. Sempre tem alguém que ouve e diz, caraca, velho, o que é isso?
Eu passei por isso, você passou. Todos que estão aqui, que cantam blues, passaram, né, de ouvir dizer, uau. Ou de ouvir o Rolling Stones e de repente tá lá cantando o Muddy Waters do lado dele, cantando Manish Boy, tu fala, quem é esse cara? Aí tu vai descobrir quem é o Muddy Waters. Isso é sempre interessante, a gente tem que ter essa curiosidade. Se não tivesse curiosidade, você não passa... É de você saber que a influência da Beyoncé tá lá na Etta James, entendeu? Não à toa Perfeito, fez o papel dela, né? Não à toa fez o papel dela. É bem por aí, tem que saber buscar isso. É perfeito. curiosidade que não pode faltar pra gente. Com certeza. Caraca, Conan, que Tá papo travando aqui. sensacional, cara. Muito obrigado mesmo, cara. Caramba. Nada, eu que agradeço, cara. Um prazer estar falando de blues, um prazer estar falando da voz no blues, um prazer estar falando de voz. Continuo essa pesquisa sempre, senão vai virar um material mesmo acadêmico futuramente, quem sabe em breve. Esbarrei por coisas muito legais, descobri, por exemplo, tem um pessoal de física que faz arqueologia, velho. Arqueologia da física, acústica, arqueologia acústica. E tem um norte-americano, a gente chegou a trocar uma ideia, só que ele ainda não fez o artigo. Quando ele fizer, ele ficou de me mandar. Em que ele foi para o Mississippi e visitou vários lugares que ainda existem como existiam na época, e ele colhe o som daquele lugar para fazer arqueologia acústica. Olha só, eu nem imaginaria que existia. Para pegar a Fantástico, sonoridade do lugar, né? Espetacular. fantástico. Então é isso, é algo que aconteceu cento e poucos anos atrás, mais ainda, se pegar do continente africano, e a gente está aqui, dois brasileiros branquelos, ou misturados, ou parados, ouvindo, cantando e estudando ele. É uma paixão sem fronteira, assim, né? Sensacional. Eu, Eu eu que costumo agradeço o falar o Blue. convite mais uma Ah, vez. porra, eu que agradeço, irmão. Eu que agradeço demais. Não sei se você chegou a acompanhar, mas eu fiz esse especial Muddy Waters, porque a gente está nessa Travou quarentena aqui sem no... futebol. Eu tô escutando você, tranquilo. Tá aí? Travou. Vou esperar voltar. Conan saiu. Sem problema. Conan, se estiver aí me escutando, cara, muito obrigado mesmo. O papo foi assim sensacional, sensacional. Isso aqui tudo é só as anotações que eu fiz aí durante a sua palestra. Black Diamond Train, já anotei. Gospel, Blues and Jazz do Paul Diamond. Paul, não sei. Gerard Kubik. Muita coisa boa, cara. Muito, muito bom, cara. Muito bom. Muito obrigado mesmo pela participação. Como você contribuiu, cara. Muito obrigado a todo mundo aí que ficou durante quase 3 horas com a bunda na cadeira. Tá todo mundo já cansado. Vontade de levantar. Deixa eu só colocar aqui o Conan para a gente se despedir. Opa, cadê? Eu tô voltando. A sua voz está aqui, mas a sua imagem está sem. Mas sem problema. Minha tá. Bom, não, Paul Oliver. Eu vi você falando Paul Paul Oliver. Oliver. Isso, Paul Oliver. Isso. O Paul Oliver escreve muito sobre o blues. Eu não sei porque que eu tô sem imagem. Vai ver que a internet que deu uma. Essa hora também vira uma luta na internet. Outro dia aconteceu isso também numa outra live que eu fiz, aí virou um podcast, na verdade. Não, agradecer, né, para fechar aqui a todos que pintaram. Podem me seguir aqui no Instagram, no Facebook, é Conan Alves. E você, o que precisar, Hugo. Cara, o que você quiser, tamo juntos. Falar, Pô, eu que agradeço, cara, com tal. certeza. Com certeza eu vou te encher o saco, porque ainda tem que colocar muita coisa na minha dissertação. Vou te importunar muito aí, cara. Muito obrigado. Ah, que isso. Prazer, tudo meu. E a galera também, o que quiser perguntar, fiquem à vontade. Eu depois, com calma, vou responder tudo aqui. Ainda tem que responder o pessoal da outra live também. Estou acumulando pergunta. Tranquilo. Beleza, meu Irmão, filho? Muito obrigado. E lembrando, hein, é Conan com dois N's, hein? Não é só com um, não. Isso.
Muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço a todos. Valeu, Conan. Abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Novamente, muito obrigado, Conan. O papo foi maravilhoso, maravilhoso. Gente, muito obrigado aí pela participação. O programa hoje foi especial Muddy Waters porque vocês quiseram, porque a Copa All Blue com os maiores bluesmans foi resultado dos votos de vocês. Muito obrigado. Esse aqui eu acho que foi o especial na qual eu tive mais prazer de fazer, com informações mais relevantes, com um enriquecimento cultural fantástico. Muito obrigado mesmo. E lembrando, amanhã, Quarentena Sessions, 4 da tarde, com um gaitista histórico do blues e da soul music, do funk, o Lee Oscar, que participou, foi membro fundador daquela bandaça War, que teve o Eric Burdon no iniciozinho da década de 70. Why Can We Be Friends, Low Rider, The World is a Ghetto e outros tantos. Muito obrigado. E daqui a pouquinho eu já estou lançando a nova Copa, que é a Copa Killer Piano, só com os maiores pianistas da história, hein? Gente, muito obrigado mesmo. Eu acho que esse foi o melhor especial que eu já fiz aqui nessa quarentena. Lembrando que eu já fiz especial Led Zeppelin, Creedence, Kraftwerk, Raul Seixas, mas esse do Muddy Waters foi especial, gente. Muito obrigado mesmo. Fui.